Exercícios para a memória, Mário Ferreira dos Santos. Já houve quem dissesse que não há bom orador quando não há boa memória. São comuns em quem fala certos lapsos que são sempre desagradáveis ao ouvinte, sobretudo quando ouvimos um orador que promete relatar um fato e depois de provocar o interesse do auditório, revela que esqueceu certas passagens importantes. Ninguém perdoa tais falhas. No estado de natural excitação e nervosismo em que se encontram os oradores principiantes, tais lapsos não são muito raros e é preciso evitá-los. Eis aqui a razão por que se impõe certos exercícios para o fortalecimento da memória. Dispensando um estudo psicológico que não caberia neste vídeo, por interessar mais a um tratado de psicologia, vamos examinar a memória que podemos adquirir e que podemos fortalecer. Os que não são dotados de boa memória devem, no entanto, sem deixar-se arrastar a um estado de excessiva preocupação, nem de dúvida sobre suas possibilidades, fazer alguns dos exercícios indicados e executar as providências que passaremos a aconselhar. Exercício A. Podemos iniciar um exercício simples. Olhar um objeto, fechar depois os olhos e passar a descrevê-lo mentalmente. Abrir logo após os olhos e verificar o que esquecemos e o que lembramos. Executar esse exercício tantas vezes quanto possível. B. Abrir as páginas de um jornal, ler os cabeçalhos, fechar em seguida os olhos e rememorar mentalmente ou acompanhando por palavras as frases lidas. Verificar logo depois quais são as frases esquecidas e quais as lembradas. C. Tomar uma dezena, por exemplo, 45, e multiplicar mentalmente por uma unidade, 6 ou 7, e realizar a operação. Dado o resultado, verificar se está certo. Conseguindo o leitor fazer com facilidade essa operação, amplifique-a, trabalhando, por exemplo, como uma multiplicação de 2 dezenas. Pode fazer exercícios começando sempre pelos mais simples, até os mais complexos, de adição, subtração e divisão. D. Leia um pensamento, 2, 3, 4 vezes. Depois repita-os de cor. Obtida a memorização, medite sobre ele e desenvolva exposições, a maneira dos exercícios sintéticos e analíticos. E. Leia em voz alta e corrija os defeitos da pronúncia imediatamente, ao mesmo tempo que procura repetir de cor as palavras. F. Ao ler um livro de pensamentos, medite imediatamente sobre cada um. Não leia simplesmente ao corrido. Faça pausas e medite sobre as associações que surgem. Algumas horas depois, procure memorizar o que leu e as meditações que teve oportunidade de fazer. Depois de algumas experiências, procure, nos dias sucessivos, recordar os temas que meditou e rememorize as suas palavras e junte novas, com novos argumentos. G. À sua frente um grupo de pessoas. Observe-as. Imediatamente procure recordá-las na ordem que estão, da direita para a esquerda e vice-versa. Verifique logo depois se acertou ou errou. Pode também usar uma fotografia de família ou de um grupo de amigos. Recorde, na oficina em que trabalha, na rua em que mora, como estão dispostos os objetos. Verifique sempre a memorização. H. De todos os exercícios acima, procure complicá-los somente quando tenha conseguido dominar os mais simples. I. Foi ao cinema, assistiu a um filme, procure memorizá-lo desde o início ao fim. J. Se alguém lhe puder ler algumas páginas, logo após procure memorizar o que elas continham e verifique quanto acertou e quanto não. K. Leia algum trecho de um livro, memorize se estava na página da direita ou da esquerda, se no alto, no centro ou embaixo, e verifique logo depois se acertou ou não. L. Viu 2 objetos diferentes?
Procure mentalmente ver os aspectos semelhantes e os diferentes. Verifique como procedeu. M. Ler alguns versos e decorá-los. Começar por uma quadra, depois duas, finalmente um soneto, por exemplo. Procurar reproduzi-los mentalmente de vez em quando. N. Tome de uma folha e escreva um termo e depois acrescente todas as palavras, verbos, adjetivos, etc., que eles possam corresponder, bem como as afinas ou as derivadas, como as associadas por contiguidade e por semelhança. Faça uso de um dicionário e escreva, inclusive, frases de sua autoria, sobre as adversas acepções que possam tomar o termo. O. Ao assistir a uma palestra ou uma conferência, ou ler um artigo, etc., faça logo de memória uma síntese e, preferencialmente, escreva-a. P. Estude lógica e dialética para aprender os meios de correlacionar os conceitos com todos os que têm afinidade com eles. Os exercícios de memória devem ser feitos constantemente. Não deve passar um dia sem fazê-los. Não se preocupar com as dificuldades iniciais. Ter confiança em si e fazer os exercícios com certa alegria, com júbilo. E não esquecer de jubilar-se cada vez que vencer uma dificuldade. Este júbilo ou alegria é um alimento da alma, uma satisfação que tem profundas raízes em nosso ser e é fonte de muitas das vitórias posteriores que podemos alcançar.